O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar, sentar, você também de casa, está sintonizado conosco também nesta celebração. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos o texto da palavra de Deus, da primeira leitura. O profeta Isaías, mais do que outro qualquer profeta, descreve de uma maneira muito clara o que o servo do Senhor, Jesus, o Messias e Salvador, deveria sofrer para trazer cura e libertação ao povo, perdão dos pecados, o que ele deveria passar. E olha que Isaías, centenas de anos estava com diferença de Jesus, que mais tarde se encarnaria no ventre da Virgem Maria. Nada disso para Isaías estava claro. Mas o Espírito Santo, Deus, lhe revelava essas verdades do sofrimento que o Messias, o nosso Salvador, passaria, seria humilhado, seria abatido, para perder as forças, inclusive ser morto. Ele morreria pelas suas chagas, mais tarde Isaías vai falar, nós seremos curados das nossas enfermidades e dores. Então Jesus, ele veio para sofrer no nosso lugar. Sabe por quê? Porque ele não tinha pecado. Jamais Jesus mereceria
passar o que ele passou, mas ele passou no meu lugar, no teu lugar. Ele morreu e sofreu daquela forma para te salvar. Ele é o Salvador. Lembra dos 2 ladrões, uma à esquerda, outra à direita? Aquele que foi tocado por Deus dizia ao outro que não era nem um pouco bom: nós estamos aqui sofrendo e pagando o que merecemos, porque somos maus, mas ele não tem pecado. E assim então Jesus sofreu, padeceu, foi humilhado, abandonado, traído, julgado por um julgamento injusto, diante de autoridades como Pilatos. Tudo isso ele fez. E o profeta diz que ele não abriu a boca. Em outras palavras, ele não se defendeu. Ele poderia ter se defendido. Sabedoria tinha o bastante e entendimento. Mas ele não quis, porque ele veio para isso, para dar a vida. E você vê o Evangelho dizendo, o próprio Jesus já sabia o que iria passar: serei rejeitado por essa geração, pelos anciãos, pelas autoridades religiosas, e morrereis, me matarão, mas ressuscitarei ao 3º dia. Então, Jesus tinha o conhecimento de tudo que ele ia passar. Jesus não veio ao mundo sem saber o sofrimento que estava preparado para ele, mas ele assumiu, ele se sujeitou a esse sofrimento. Dá para entender? Ele poderia ter fugido. A palavra de Deus, e ele mesmo diz, Jesus, poderia ter mandado trazer miríades e miríades de anjos para lutar em seu favor contra os soldados romanos, etc., e livrá-lo daquele momento. Mas ele não fez isso. Ele se entregou à morte. Dá para entender? Ele quis padecer. Não é só a vontade do Pai, mas a vontade do Filho, dar a vida, entregar-se, e com o sangue dele, cordeiro sem mancha de pecado, portanto, apagar a iniquidade de todo ser humano que vem a este mundo e aceita e acolhe Jesus como Salvador pessoal, libertador pessoal. Então esta é a mensagem que o profeta Isaías traz para nós. Ele sabia tudo. Ele assumiu. Haja visto que Jesus, nos últimos instantes e nos últimos dias antes de sua morte, ele foi ao Monte das Oliveiras, e a agonia era tanta que ele pediu ao Pai se pudesse afastar-se aquele momento, aquele cálice amargo, e ele suou sangue, pressentindo, sentindo tudo aquilo que ele iria sofrer pelos seus irmãos. O povo de Israel, o irmão dele, Jesus era israelita, mas eles não quiseram saber, e até hoje não querem saber. Eu já estive em Israel umas 2 vezes. Perguntei para o guia: o que Jesus representa para vocês aqui de Israel? Ele falou: uma fonte de lucro. Foi o que ele me disse. Eles vendem cruzes, imagens de Jesus, terços, terra de Israel, etc.
Uma fonte de lucro muito grande. Agora, pergunta se eles acreditam em Jesus. Jamais. É 1% em Israel que acredita em Jesus, o resto não. Então são duros de coração até o dia de hoje. Não aceitam Jesus como Messias. Fechados. Povo de cabeça dura, como disse Moisés. Mas por eles e por nós, Jesus morreu na cruz. Portanto, esse é o amor. Esse é o amor verdadeiro. Foi no Calvário, tem aquele canto, né? Você lembra aquele canto? Que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Então Jesus calado, quieto, sem se defender, sofreu no nosso lugar. Ele assumiu nossas dores. E Deus aceitou o sofrimento do seu próprio Filho Jesus para a remissão dos nossos pecados, para nos aceitar e sermos justificados diante dele, de Deus, reatarmos a amizade com Deus, que o pecado havia separado. Então é amor. Deus amou tanto o mundo, diz o Evangelho, capítulo 3 de São João, versículo 16, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, a fim de que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que é isso, meu irmão? É muito amor. Não existe outro amor igual. Amor que dá a vida. Às vezes você poderia dar a vida, de São Paulo, por alguém que você gosta muito. Agora imagina de alguém na pátria dele, na terra dele, que não gosta dele, que detesta ele, e ele morrendo em favor deles, dando a vida e sofrendo, por quem não gosta de você, porque te detesta. Isso é amor. É amor sem limite. É amor que não espera correspondências. Eu amo porque amo. Assim é o amor de Deus, incondicional. Ele não põe nada, não pede de você nada. Ele simplesmente te ama, do jeito que você é. Se você é um ladrão, ele te ama. Se você é o que for, uma prostituta, ele te ama. Não sei, desculpe. Seja o que for, ele te ama. O pior do ser humano. E ele continua amando. E é este amor que ele oferece. Nesse 24º domingo do tempo comum, a demonstração de amor. De amor do Senhor por nós, revelado através da Escritura. Jesus termina dizendo no Evangelho: se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome também a sua cruz a cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida nesse mundo, vai perdê-la. Presta atenção no que ele está falando. Pois quem quiser salvar sua vida aqui nesse mundo, eu quero, vai perder. Mas quem perder a sua vida, se sacrificando até por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Que coisa maravilhosa. Então você olhando assim o mundo, as pessoas não querem renunciar à sua vida folgada, à sua vida cheia de particularidades, onde faz bem o que entende, sem dar satisfação a ninguém.
para abraçar a vida de Cristo e seguir as suas pegadas e abraçar o Evangelho, que exige de nós uma renúncia, que exige de nós tomar uma cruz a cada dia e segui-lo. Então eu quero seguir Jesus Cristo. No entanto, não tem jeito. Se eu quero seguir Jesus, tem uma cruz a ser tomada. Você vê que Pedro repreendeu Jesus quando ele falou sobre tomar cruz e morrer. Jesus disse: afasta de mim, Satanás. Imagina, hein? Chamar Pedro de Satanás. Por que ele falou? Você pensa como os homens e não como Deus. Eu vim aqui para sofrer. Sofrerei aquilo que o Pai preservou e destinou a mim. Então, meu irmão e minha irmã, nós que somos cristãos, seguimos as pegadas de Jesus. E às vezes vamos falar a verdade. A cruz é um tanto pesada. Há muitos sofrimentos, agonias, doenças. Mas nós estamos abraçando a vontade de Deus na nossa vida. E por mais difícil que seja, Deus não deixará de nos sustentar nesse caminho, o caminho de Jesus. Então, o caminho de Jesus, dizer para você que é fácil, não, para mim. Mas, com toda certeza, quem perder a sua vida, diz ele, por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la, vai ganhá-la. Há algo reservado para nós na eternidade. Portanto, por mais difícil que seja a nossa caminhada cristã aqui na terra, nós queremos pedir forças ao Senhor para, como eu já disse, imitá-lo, confiando a nossa vida a Ele e deixando que Ele dirija os nossos passos. E Ele não nos abandona, promete estar conosco todos os dias. Porém, sabemos, e a gente não pode esconder essa verdade, de que temos uma cruz a ser carregada a cada dia. Então, que Deus nos dê força hoje, através deste Evangelho, olhando Jesus Cristo. Garanto para você, se você olhar Ele, pena que não tem um crucificado aqui, não tem aqui, você vai dizer: meu sofrimento é insignificante e pequeno perto daquilo que Ele padeceu. Ele deu tudo, e eu ainda não dei. Então tenho ainda um caminho a percorrer. Que Deus nos dê coragem e força para sermos fiéis ao Senhor, não só hoje e agora, mas até o fim de nossas vidas, realizando aquilo como Jesus realizou, a vontade de Deus, tanto nos momentos que foram fáceis, como no momento mais difícil e horrível de sua vida, que foi sua morte na cruz. Que o Senhor nos dê esta força, e que a cruz não seja sinal de derrota, mas de vitória, porque depois de todo esse sofrimento, Ele ressuscitou. Existe vida eterna, e existe recompensa para quem vive neste mundo, para tão somente abraçar a cruz e fazer a vontade de Deus. Que Deus te dê força, minha irmã, meu irmão, e Deus te dá,
porque Ele envia a força do céu para nos amparar, nos fortalecer e podermos seguir adiante a nossa jornada, combatendo o bom combate e recebendo um dia a coroa da vida eterna. Amém.